dia 2, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre as operações com conjuntos. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. A gente vai ver algumas definições, a gente vai entender a definição de união, de interseção e de diferença de conjunto, juntamente com resolver alguns exercícios. Então, começando com a definição de união, dados dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, a união é um X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, vamos ver numericamente como é que isso acontece. Então, sejam dois conjuntos. O conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7, e o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 4 e 6. E a gente quer determinar a união do conjunto A e do conjunto B. E de acordo com a definição anterior, a gente viu que é um X pertencente, é um X, tal que X ele pertence a A ou a B. Então, a união vai ser a junção dos elementos de A com os elementos de B. Então, eu tenho o seguinte, a união do conjunto A e B vai ser o conjunto formado pelos elementos 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se a gente observar, é o conjunto composto, né, pelos elementos de A e de B. No entanto, o 2 ele aparece no conjunto A e no conjunto B, então não é necessário colocar 2 e 2, não. Eles representam o mesmo número, então a gente coloca somente uma vez o número 2. E, em termos do diagrama de Venn, a gente pode representar dessa forma, a gente cria dois conjuntos. Como o 2 ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, a gente precisa necessariamente colocar nesse intervalo aqui, que é justamente a definição seguinte, que é a definição de interseção. Então, dados dois conjuntos A e B, a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Ou seja, A inter B é um X, tal que X pertence a A e pertence a B. Então, nesse caso, o X tem que pertencer a A e a B para pertencer à interseção. E o símbolo da interseção é esse U aqui de cabeça para baixo. Então, por exemplo, seja os conjuntos A e B, e a gente quer determinar a interseção desses dois conjuntos. Então, são os elementos que têm que pertencer a A e a B. O 0, ele pertence a A e a B, então ele vai fazer parte da interseção. O 1, ele só pertence a A, não pertence a B. O 2, ele pertence a A e a B. O 3 não pertence a B. O 4 não pertence a B. O 5 não pertence. O 6 pertence a A e a B. E por fim, só tem o 8 que pertence a A e a B. Então, a interseção do conjunto A e B é o conjunto formado por esses elementos 0, 2, 4 e 6. E, em termos de diagrama, a gente escreve da seguinte forma. A gente cria esses dois conjuntos A e B, e os elementos que pertencem à interseção são os elementos que estão dentro do conjunto A e dentro do conjunto B. Então, necessariamente é essa parte aqui. E a gente coloca esses números aqui. 0, 2, 4 e 6. Diferença entre os conjuntos. Então, dado dois conjuntos, A e B, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, A menos B é um X, tal que X ele pertence a A e não pertence a B. Então, agora o elemento desse conjunto, dessa diferença, ele precisa ser um elemento de A, mas se esse elemento de A tiver em B, ele não vai fazer parte do conjunto. Então, por exemplo, seja esse conjunto A formado por 21, 22, 23 até o 27, e esse conjunto B formado por esses elementos aqui, e a gente quer determinar a diferença de A menos B. Então, A menos B é os elementos que pertencem a A, mas não podem pertencer a B. Então, o 21 ele pertence a A, mas não pertence a B. O 22 também. O 23 ele pertence a A e a B. Então, ele não vai fazer parte dessa diferença. O 24 só pertence a A, o 25 também, o 26 também, e o 27 pertence a A e a B. Então, A menos B vai ser o conjunto formado pelos elementos de A, retirando o 23 e o 27, porque eles pertencem aos dois conjuntos. Então, tá aqui a representação. 21, 22, 24, 25 e 26. E, na forma de diagrama, a gente tem o seguinte.
Quando eu estou pedindo A menos B, é essa parte aqui, e eu retiro tudo que tem de B e retiro também o que está na interseção. Quando a interseção de dois conjuntos, A e B, for vazios, dizemos que esses conjuntos eles são disjuntos, ou seja, eles não se tocam, não se cruzam em nenhuma parte. Então não existem entre eles elementos comuns. Quando não existem elementos em comum, a gente diz que eles são disjuntos. Geralmente, em problemas que envolvem a noção de conjuntos, em especial naqueles que se referem à pesquisa, geralmente o interesse não é em saber que elementos pertencem a qual conjunto, mas sim é estabelecer o número de elementos de cada conjunto. Geralmente, as questões dos vestibulares de Enem, elas não estão interessadas em saber se um determinado elemento ele pertence àquele conjunto ou não pertence. Eles estão interessados mais em saber a quantidade de elementos do conjunto. Por exemplo, a união de A e B. Então, o número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o que tem na interseção. Então, por exemplo, no exemplo anterior, se a gente quisesse saber, vamos para um exemplo mais simples. Se a gente quiser saber o número de elementos da união de A com B, lá no nosso primeiro caso, a gente teria o seguinte. A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. B tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 dá 8. Então, o número de elementos de A é 4, mas o número de elementos de B também é 4. 4 mais 4, 8. No entanto, a gente tem que tirar o que tem na interseção. Então, na interseção, a gente tem somente um elemento, que é o elemento 2. Então, a quantidade de elementos da união de A com B é justamente 7. Se a gente conferir, dá justamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a diferença, o processo é parecido. Então, por exemplo, o número de elementos da interseção de A, número de elementos de A interseção B, é justamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B, e você retira tudo que tem na união desses dois conjuntos. Então, você pode até utilizar já o que tinha aqui. Por exemplo, lá na questão que a gente acabou de ver, a gente viu que na união tinha dado que era 7. E o total de elementos de A era 4, o total de elementos de B era 4. Então, significa que 4 mais 4 dá 8, menos o que tinha na interseção, que foi 7. Então, a interseção vai ser 1, que é justamente o número 2 que pertencia aos dois conjuntos. No caso da diferença, o número de elementos de A menos B vai ser o número de elementos de A menos o que tem na interseção. Exercício. Em uma faculdade de agronomia, os estudantes pesquisaram como alguns fatores de um ambiente interno influenciavam as plantas. Eles submeteram alguns espécimes aos seguintes fatores: cor da sala, e ele chamou de C, altura da planta em relação ao solo, e ele chamou de A, e ventilação do ambiente, que ele chamou de V. Depois do experimento, tabularam o número de experimentos que apresentaram alterações em relação à planta controle. Vejam os resultados na tabela ao lado. Então, a gente tem aqui na tabela. Pelo fator C, que sofreu alteração, foram 11. Pelo fator A, que sofreu alteração, foram 8. Pelo fator V, foram 12. C e A, ou seja, que sofreu alteração tanto pelo fator C, que é a cor da sala, quanto pelo fator A, que é a altura da planta em relação ao solo, foram 5. Pelo fator A e V, que sofreu alteração, foram 5, V e C foram 4, e C, A e V foram 3. E na minha alternativa A, ele pergunta o seguinte: qual o número de plantas do experimento? Então vamos lá. Uma das formas mais práticas da gente resolver esse tipo de problema é começar inicialmente fazendo uma representação através de um diagrama de Venn. Então você vai construir um diagrama de Venn. No caso, como a gente está trabalhando com 3 tipos de fatores, a gente vai fazer um diagrama dessa forma.
onde eles precisam se interceptar, necessariamente pelo fato de que houve alteração, né, entre, por exemplo, C e A, C, V e A. E a gente utiliza basicamente um passo a passo. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Indicar o número de plantas afetadas pelos 3 fatores na região do diagrama que apresenta a interseção dos 3 conjuntos. Então, por exemplo, quantas foram as que apresentaram interseção, quais foram que apresentaram alteração dos 3 tipos, ou seja, que apresentaram C, A e V. Foram um total de 3. E onde que eu represento isso? Eu represento justamente aqui, ó, no centro. Note que tal, pertencente ao conjunto C, pertencente ao conjunto A e pertencente ao conjunto V. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou completar as regiões que apresentam a interseção de apenas 2 conjuntos. Então, por exemplo, o que apresentou alteração em C e A foram um total de 5. Então, tá aqui, ó, C e A foram 5. No entanto, já tem 3 aqui, ó, em C e A. Então, a gente faz 5 menos 3, que dá 2. E assim, a gente faz para os outros. Que apresentaram alteração, se você voltar lá na tabela, de C e V, foram 4. No entanto, já tem 3 aqui. Então, 4 menos 3, 1. E que apresentaram alteração de A e V, pelo fator A e V, foram um total de 5. Mas já tem 3 aqui. Então, 5 menos 3, 2. Por fim, falta só completar o que só pertence a C, a alteração foi só em C, a alteração foi só em A e a alteração foi só em V. Então, o último passo é completar as regiões que apresentam apenas um dos fatores. Então, se você voltar lá na tabela, foram um total de 11 que apresentaram alteração com C. Só que, por exemplo, já tem 2 aqui, já tem 3 aqui e já tem 1 aqui. Eu tenho 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Só que foram 11 no total. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Eu tenho 6, para chegar em 11 faltam 5. Ou então eu posso fazer justamente 11 menos o que tem já pertencente a esse conjunto, que será 2 menos 3 menos 1. Então, 11 menos 2 menos 3 menos 1 dá 5. E o processo é o mesmo para o conjunto A e para o conjunto V. Então, no conjunto A, eu teve um total de 8, mas já tem 2, 3 e 2. Então, eu faço 8 menos 2, menos 3, menos 2, que vai me dar o total de 1. E no V, foram um total de 12. Então, 12 menos 1 que já tinha, menos 3 que já tinha, menos 2 que já tinha, vai me dar um total de 6. Então, na questão, ela pedia para a gente encontrar justamente o número total de plantas envolvidas no experimento. Então, para a gente saber o número total de plantas envolvidas no experimento, é somente somar a quantidade de plantas envolvidas em cada parte do experimento. Então, por exemplo, eu vou somar 5, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2, mais 6. Justamente somar todas essas partes aqui, que vai me dar o total de 20. Logo, a gente conclui que o experimento foi realizado com 20 plantas. Se, por exemplo, você poderia pensar, mas professor, eu poderia só somar o que estava lá na tabela dos elementos, que dizia que C era tanto, A era tanto. E a verdade é que não. Se você observar bem, ó, só em somar 11 mais 12 já passa de 20, que foi o total de plantas do experimento. Então, você precisa fazer justamente esse passo a passo. Na alternativa B, ele queria saber quantas plantas não sofreram alterações expostas ao fator cor da sala. Então, a gente consegue responder essa questão só observando esse diagrama que a gente construiu. Então, tá aqui, ó. Ele quer saber as plantas que não sofreram alteração em cor da sala. Então, a gente vai observar esse diagrama para a gente resolver essa letra B. Então, ele quer saber tudo que está aqui no meu diagrama, só que não quer nada que tem aqui nesse diagrama aqui verde, da cor C. Então, não pode ter esses 5 elementos, esses 2, esses 3, esses 1. Então, a gente consegue resolver só visualizando aqui o nosso diagrama. Então, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. E esses elementos não pertencem necessariamente a esse conjunto C. Então, a gente quer saber justamente a união do conjunto A com o conjunto V, menos o que tem no C. Ou seja, o total de elementos é 1 mais 2 mais 6, que é igual a 9. Logo, 9 plantas não sofreram alteração
quando expostas ao fator cor da sala. E por fim, eu vou deixar esse problema para vocês tentarem resolver e na próxima aula provavelmente eu trago a resolução. É isso, eu espero que tenham gostado e me ajudem deixando o like e se inscrevendo no canal.